eu vi que o livro, na verdade, eu vou até abrir aqui. A gente tem, olha, a falsa sensação da não escolha, capítulo 2, mágoas, o 3, culpa, 4, laços de afeto, que são questões extremamente importantes no cotidiano, né? Impondo limites, que eu acho que é uma outra coisa que hoje vem se discutindo muito, a gente aprender a falar não, a colocar alguns limites, e você até coloca o autocuidado, autoestima, autoproteção, autopreservação, né? Que é muito amar a si próprio também, a importância, né, de você olhar para você. Relacionamento abusivo, extremamente atual, a gente vem discutindo muito, até a questão do feminicídio, todas as coisas que a mulher sofre, né? Mas o abusivo não é só para a mulher, é que infelizmente é muito mais a mulher que sofre. Estatístico, né? É estatístico, né? Sim. Mas é uma realidade. Relacionamentos saudáveis, então isso é o que todos nós, eu acho que de alguma maneira hoje vem buscando. E uma coisa que também é interessante, que é perdoar nossos pais e criança ferida. E por último, você coloca quando não perdoar. Então lá mais para frente no programa, não vamos falar agora disso, Sim. mas quando é o não perdoar, né? Então eu já estou dando aqui um indicativo daquilo que o Alex vai trazer para nós, porque a todo momento está falando em perdão, em terapia de perdão, mas qual é o momento de não perdoar, né? Se é que há, né? Então eu acho que é uma discussão importante. Então por isso que o livro ele traz, né, reflexões bem assim interessantes sobre todas essas relações humanas de cotidiano, né? E que eu, você, todos nós aqui, nós vivemos, né? Então eu vou pedir para você, né, já que está explorando o livro, né, explorando o tema, o que é, na verdade, Alex, quando você coloca aqui impondo limites, né? Qual a importância disso, até dentro do tema central, que é a terapia, perdão terapêutico, mas o que é esse impor limites, né? Por que é tão importante se discutir isso? Perfeito, vamos lá. Então, só vou complementar um pouquinho, que o livro ele vai trazer essa questão cognitiva, Tá. mas eu percebi, porque assim, eu chamo o seguinte, reprogramação de fora para dentro, que é o que de maneira consciente nós vamos trabalhar cognitivamente para reprogramar nosso subconsciente, para que a gente possa mudar padrões comportamentais, crenças e naturalmente agir melhor daqui para frente. Entendi. Então tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, acumulam conhecimento, mas quando vão para a prática não conseguem colocar em prática. Tá. Por quê? Porque não trabalhou a reprogramação de dentro para fora, que é atuar direto no subconsciente, reprogramando esses padrões internos profundos, que são as crenças, o ambiente que a gente veio, que gerou as crenças, que gerou nossos valores. Então eu entendo, eu quero mudar, mas quando eu vejo, eu estou reagindo. Quando eu vejo, eu estou num relacionamento abusivo. Para entrar na sua pergunta. Estou no famoso dedo podre, né? Precisa falar, Alex, me ajuda a tirar esse dedo podre, né? Que repete o padrão, não quer, mas quando vê, está num relacionamento. Termina, consegue, que é muito difícil para normalmente uma mulher sair num relacionamento abusivo, demora muitas sessões. Quando ela sai, nossa, eu estou livre, legal. E de repente ela vê que está no mesmo relacionamento abusivo. Por quê? Porque existem estruturas subconscientes muito profundas que estão dificultando a pessoa de fazer isso. Então, no livro, o que eu fiz? Eu coloquei QR codes para as pessoas fazerem técnicas, hipnoses comigo, meditações guiadas, para que a gente consiga fazer os dois pontos. Primeiro eu entendo de maneira cognitiva e depois nós vamos lá e vamos reprogramar de maneira subconsciente. Aí eu uso outra metáfora, né? Para que a gente possa voar, as duas asas têm que estar abertas, bater em sincronia, para que a gente possa alçar voo e manter esse voo, né? Então, depois a gente vai avançar na culpa, né? Que a culpa é mágoa de si mesmo. Culpa é quando eu... Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês, para todos nós aqui, tá? Inclusive esse que vos fala, com certeza, né? Entra no contexto, né? Lembrem de algo que vocês não têm orgulho de falar para ninguém. Talvez não conta nem para o padre, né? Porque vai que o padre muda, né, de religião e os seus valores éticos mudam. Então a gente não conta pra ninguém, tá lá no nosso guardadinho, mas a gente sabe, né? E não tem orgulho, né? Não fala pra ninguém, sente vergonha até, né? Acredito que todos nós passamos por algo semelhante, não é verdade? Mas se a gente chegou a essa reflexão,
eu pergunto, né? Por que fizemos o que fizemos? O que vocês respondem? O que você responde, Ana Marcela? Por que a gente fez o que a gente fez se hoje a gente olha para trás e não tem orgulho do que a gente fez? O que vocês acham? Eu creio que, dentre alguns fatores que a gente poderia citar aqui, é o impulso. É o impulso que é movido não pela irracionalidade, porque nós somos seres racionais, então a gente não tem como deixar de ser, né? Mas é um impulso movido muitas vezes por um desejo não controlado, né? Que é o tal dos desejos inconfessos, que não há um ser humano na face da Terra que já não tenha cometido um ato ou um pensamento, porque às vezes a gente fala só no ato em si, mas o pensamento também destrói porque ele é energia, né? Verdade, concordo. Então eu creio que um dos fatores é movido pelo impulso não refletido, né, por uma questão racional, efetiva, né, mas principalmente por um desejo que não é controlado, né? E você, Ana, o que você acha? Eu concordo muito com essa questão do impulso, às vezes até uma necessidade de autopreservação. Quando você pensa numa sociedade que você precisa manter aparências, é muito fácil você fazer coisas que te colocarem numa posição mais confortável. Então, acho que essa questão social dos mecanismos desse jogo fazem com que as pessoas tenham ações que não são boas. Não tenho essa visão muito negativa que os humanos são cruéis, que os humanos são ruins, mas que nós temos partes de nós que são aquela história do lobo bom, lobo mau, sabe? Qual anjinho, demoninho, né? Qual você escolhe alimentar. Mas acho que traz muito essa questão a sua reação instintiva a mecanismos sociais e questões que você está vivendo. E tem também, eu acho que muito, dependendo da circunstância, é claro, o conceito de luta e fuga, né? Que você acaba tendo reações que não são previsíveis, nem muitas vezes vai ao encontro do seu caráter ou de você mesmo, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, já viu situações que perdeu o controle. Verdade, né? E a gente concordo com vocês, né? Eu acho que a gente pode explorar outros pontos, por exemplo, por imaturidade, por não estar, né? Imaturidade significa não ter o conhecimento que a gente tem hoje. Egoísmo, né? Por um egoísmo, pela cultura que eu estava imersa, pelo momento que estava acontecendo, pela pressão social que a gente viveu, e vários e vários fatores fizeram com que fizéssemos o que fizemos, né? E aí que tá. Só que por que hoje eu olho para trás e tenho, né? E olho para trás e falo, nossa, eu não porque, desculpa, a pergunta é, se pudesse voltar agora, eu faria a mesma coisa que eu fiz lá atrás? E você me fez lembrar aqui também uma outra questão, né? Os dogmas, né? Às vezes você tem momentos na vida que você tem algumas verdades que elas se dissolvem. E principalmente quando a gente é mais jovem e tal, né? A gente tem algumas visões de mundo que depois, conforme você vai caminhando, amadurecendo e tendo uma profundidade maior naquilo que você estuda, naquilo que você vive, você começa a ter uma visão um pouco diferente, né? E algumas coisas caem por terra, né? Agora, eu acho que o ponto que você traz, que eu acho que é o ponto específico aí, né, que é o cerne da questão, é por que a gente continua carregando isso como um grande erro e não se perdoa. Exato, creio que seja isso, exato. Né? Só gera reflexão para que a gente perceba o seguinte, a gente está carregando uma culpa, que essa mágoa da gente mesmo, que a metáfora é como se eu tivesse com uma pedra gigante, né, nas costas, né, querendo subir o cume da montanha para chegar no cume da montanha da evolução, mas como é que eu vou passar pela porta estreita se eu estou carregando uma pedregulho, uma bagagem absurda? Como é que eu vou conseguir subir a montanha da evolução carregando esse peso? Então, a partir do momento que eu tomo a consciência de que aquilo, ok, não foi bom, hoje, se eu pudesse, eu faria diferente, logo não preciso mais carregar o peso da culpa. Então, a culpa é um processo. Claro, existe uma patologia, né, que é uma psicopatia, né, que a pessoa não sente culpa, não sente emoções, ela se torna um predador social. Sim. Então a culpa tem o seu papel de trazer autoconsciência para que a gente tenha uma sociedade melhor e possamos ser pessoas melhores, sim, mas a culpa é um momento, lembra da emoção? A culpa é emoção. Só que quando venho com a culpa, o processo é arrependimento, tomada da consciência,
do equívoco, porque até então era a melhor coisa que eu podia fazer. Porque a gente sempre faz o melhor que a gente pode fazer. Sim. Né? Do ser humano, aí eu acredito muito nesse conceito, que é bom por si só. E por N fatores acaba não fazendo a sua essência. Mas quando a gente entra neste equívoco, né, e tomamos essa consciência, a gente se arrepende. Só que tem pessoas que ficam num processo, nós, né, ficamos muitas vezes num processo de se sentir culpado, carregando essa pedra que está... me lembra muito a época medieval, daquele chicotinho medieval, que a gente acredita às vezes por crenças culturais de que a dor pela dor é uma redenção. Enquanto que a dor pela dor só gera mais dor e nos leva à inação e não caminhar para frente. Então, e carregar culpa é carregar mágoa de si mesmo, que também adoece, que me estagna na caminhada e não serve para nada. Então, aprender a perdoar-nos, a ficarmos em paz com a nossa consciência. Que esse é o segredo. Para ter paz interior, a gente tem que estar em paz com a nossa consciência. E aí muitas vezes vão falar, Alex, tem um roteiro de como fazer isso? É uma conversa com a nossa consciência. Então existe um terceiro passo que eu vejo que é importante, que também não basta somente se arrepender. É preciso reparar. É preciso, onde a gente, vamos pegar a linguagem mais hinduísta, do karma, onde a gente gerou karma, a gente precisa gerar dharma. Onde houve desamor, a gente precisa levar amor. E não é uma questão para os outros, como a gente colocou aqui, né? É uma questão para conosco. Então o perdão, a gente começa a ver que não tem nada a ver com o outro. Eu não preciso perdoar o outro. E não preciso nem dizer para o outro, eu te perdoo. Ou não preciso nem publicar para, né, sei lá, nas redes sociais, né, que eu me perdoo. Basta a gente trabalhar esses conceitos terapêuticos e ficar em paz com a nossa consciência. E aí a vida fica mais leve. Sim. E aí a gente tende a escolher melhor os caminhos e a evolução continuar.